Retomando agora, falando um pouquinho mais sobre as bases do materialismo histórico dialético, nós lembramos que ele tem três bases, e quando nós falamos em base na sociologia, nós podemos conceber uma ideia de que aquela base vai servir como fonte de inspiração. E não é bem assim, não é? As bases de uma teoria, elas também podem servir como fonte de crítica, não é? Então algumas bases são criticadas, não é? As bases também são críticas relacionadas a isso. Então as três bases, as fontes principais desse marxismo, a gente pode até usar o contexto histórico, para entender a visão de Marx e de Engels, que nós não falamos ainda, mas é importante ressaltar que muitos livros foram escritos entre os dois. Engels também era um estudioso, Engels era filho de um grande industrial, mas ia contra a maré, nadava contra a maré, não é, tentando naquele momento também pesquisar como trazer uma vivência, uma realidade melhor para aquelas pessoas. O marxismo buscava isso, não é? O materialismo histórico dialético buscava isso na sua concepção, trazer uma vida melhor para aquelas pessoas que sofriam tanto naquele sistema tão desumano, não é? E que por muitas vezes hoje ainda é desumano. Então o materialismo ele vai buscar esse sentido em primeiro plano, não é? Trazer até relação aí de mais direitos para as pessoas, não é? Para aqueles trabalhadores que trabalhavam às vezes 14 horas por dia e ganhavam um salário irrisório. O trabalho deles não tinha valor nenhum, não é? E nós temos isso na nossa realidade acontecendo hoje ainda. No contexto, não apenas no contexto do Brasil, mas em outros países também. Então é importante a gente trazer essa reflexão, né? Você voltar lá e trazer para a realidade atual essas indagações, se isso ainda acontece, né? Acontece na sociedade. E acontece bastante. Então, fontes principais do marxismo, que está aí no material de vocês também. A primeira fonte, política, não é? Nós vamos destacar três fontes: uma fonte política, a outra filosófica e a outra econômica. Tá? Quando falamos em política, lembramos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai, naquele momento, trazer uma mudança muito grande para a sociedade europeia. A luta, não é, pelos direitos, o fim daquele Estado, não é, antigo, daquele antigo regime, daquele Estado absolutista. Então, a partir daquele momento, aquilo vai acabar na França, não é? E depois vai, no decorrer do tempo, ter aí realmente a sua finalização. Tá? Então, a Revolução Francesa vai trazer grande influência para o marxismo, tá? Essa mudança, essa revolução que aconteceu mesmo, que mudou a realidade dos franceses a partir daquele momento, não é? Não existia mais aquele absolutismo. A segunda, quando nós falamos do contexto filosófico, da fonte filosófica, nós lembramos de Rousseau, não é? Rousseau, por exemplo, Adam Smith de um lado defendia, ou John Locke de um lado, os dois defendiam a propriedade privada. Rousseau vai criticar a propriedade privada. Rousseau foi um teórico iluminista, não é, que trouxe também grande influência para Marx. Marx criticava a propriedade privada. Ele dizia que o grande problema da sociedade, um dos grandes problemas da sociedade, era essa relação da propriedade privada, que sempre esteve nas mãos de poucos. E Rousseau dizia também, se a gente pegar os escritos de Rousseau, os livros de Rousseau, né, importantíssimos, ele vai dizer em um dos seus livros que algum dia alguém chegou e falou: esse espaço de terra é meu. Aquela pessoa não comprou, aquela pessoa tomou posse, não é? Então depois pode ter vendido para alguém ou, não é, numa relação histórica, mas o que é realidade também. Por isso Marx dizia do quê? De que tudo, não é, tinha que ser usado em comunidade. Voltando até no sentido das comunidades gentílicas gregas, não é? Se pegarmos um exemplo mais profundo, não é? Até antes, bem muito antes, mais ou menos ali 2500 anos antes da filosofia iluminista ser concebida. Então nós temos essa relação também. Tá? Outra relação importante, outra fonte importante econômica, não é? Eu acabei de falar de Adam Smith, não é? Adam Smith e Ricardo, outro pensador também, os dois ingleses. Eles fizeram com que Marx esse liberalismo que Adam Smith tanto falava e defendia a propriedade privada, ele vai fazer o quê?
ele vai usar algumas teorias, vai conceber algumas coisas dessa liberdade econômica também, mas ao mesmo tempo vai criticar isso, né? Então, fonte econômica, de teoria econômica. Então ele vai trazer críticas a essas teorias econômicas, mas vai também se aprofundar em alguns contextos, e Adam Smith, por exemplo, e vai trazer para a teoria dele. Lembra que eu sempre falo para vocês que um teórico, ele sempre vai começar se inspirando em alguma teoria e depois, num certo tempo, ele vai, através de estudos, ele vai criticar aquela teoria. Aí nasce uma nova teoria. Não é? Na crítica de uma teoria. Então, uma teoria depende da outra. Não é? Não existe alguém que vai do nada conceber algo e salvar, não é, a questão acadêmica ou o mundo num contexto maior. Interessante falar desse salvar o mundo, porque Marx, em primeiro plano, ele era um acadêmico, não é? Filósofo, sociólogo, historiador, economista, doutor, não é? Em economia, em filosofia, doutor em filosofia, mas com contexto econômico. Ele, num certo tempo da vida dele, ele vai ser o quê também? Um revolucionário. Aí está a grande diferença. Ele queria mudar a realidade. Ele não estava só estudando, né? Então ele vai estudar muito, ele vai pesquisar muito, através de pesquisas empíricas, para escrever. E ele gostaria e queria muito que os seus escritos, não é, ele como militante, ajudassem naquela transformação social, não é, em trazer uma vida mais digna para aqueles trabalhadores daquele momento, principalmente na Alemanha. Depois ele vai viver na Inglaterra, em Londres, vai morrer em Londres, mas a França também vai ser muito expressiva o contato dos franceses com a teoria dele. Nós temos muitos pensadores marxistas. Um muito importante foi Gramsci. Não é? Gramsci vai dizer, né, uma pergunta que fizeram para ele: o que é marxismo? Né, esse teórico italiano, importantíssimo, teórico marxista italiano. Ele vai dizer que o marxismo é uma concepção de mundo, uma maneira de ver o mundo. Né? Então a pessoa que tem contato com a teoria marxista vai mudar, não é, essa relação dela com a realidade, vai mudar a visão dela em relação ao mundo. Rapidinho, pessoal, para a gente entender a teoria de Marx, entender o materialismo, qual o caminho para a gente entender a pesquisa que Marx desenvolveu no materialismo histórico dialético. Então ele vai desenvolver um método de pesquisa, tá? Por isso ele é importante, um pesquisador, um estudioso. Tá? Ele não falou as coisas, não jogou palavras ao vento, não escreveu coisas da cabeça dele só, mas ele trouxe a questão histórica e trouxe uma pesquisa muito fundamentada. E como é que ele fazia as pesquisas naquele momento com aqueles trabalhadores alemães em primeiro plano e depois ingleses, não é? Lá no cerne daquela revolução industrial na Inglaterra? Ele vai falar sobre 3 partes mais importantes. A primeira, abstração. Já vou explicar o que é cada uma delas. Depois, análise. E depois, a síntese. Então lembra que eu falei para vocês da realidade concreta que está no centro, não é? Em volta dessa realidade concreta nós temos o todo, que é uma realidade maior que vai se construindo. Então, para entender aquele objeto, aquele sujeito, não é? Vamos dar o exemplo agora do sujeito trabalhador lá na Revolução Industrial Inglesa. Para entender ele, primeiro tinha que abstrair aquela pessoa daquela realidade. Então tirava aquela pessoa daquela realidade, via o que ela pensava, não é? Não em função daquela realidade, o que estava acontecendo, mas qual era o pensamento dela. Então abstrair primeiro aquele objeto de toda aquela realidade, tá? Para entender ele primeiro. Depois analisar. Analisar o quê? O todo. Essa análise tem a ver com o todo. Pegar o todo e dividir em partes. Então a análise divide o todo em várias partes para entender cada uma delas. E por último, a síntese. A síntese seria entender como o objeto se relaciona com o todo. Aí sim você volta ao objeto, volta àquele ser humano, não é, aquele sujeito, não é, da pesquisa, para entender a relação dele com o todo. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Essa é uma frase de Marx, para finalizar essa segunda parte da aula. Para a gente entrar daqui a pouco falando um pouquinho dessa luta de classes e na teoria de mais-valia.